Ah, mas agora não vou poder andar. Oi, Amanda. Já? Fala, pessoal. Odonto Guimarães, se identifique. Odonto Guimarães é o doutor Guimarães? Doutora Silvana. Por que 7, né, doutora? Hoje eu vou comentar uma pergunta que você fez aí, viu? Você me indagou um dia lá, vai falar sobre alguma coisa? Hoje eu vou falar um pouquinho. Uma surpresa. Você lembra o que é? Então, 7h32, mais 5 minutinhos aí, vamos começar. Tá marcado 7h37. Vamos lá. Temos várias perguntas aí hoje. Deixa eu ver. Doutor Edair, de novo aí, fala doutor. Doutora Kátia, veio aqui para ver se eu respondo a sua pergunta, doutora Kátia. Está preparado aqui já. Doutor Cris Coles, da Bolívia, agora está na Argentina, né, doutor? Eu não entendi isso aqui. Não. Escreve. Doutor Marcelo, chegou aí também. Estamos acompanhando a entrada do pessoal. Assim mesmo. Eu tenho vontade de aprender a falar espanhol bem, hein? Mas minha esposa fala que quando eu estou falando espanhol parece que eu estou falando em chinês. Tá duro esse sotaque de chinês. Então vamos lá, hoje são perguntas e respostas. Fala, doutor Sandro. Doutor Sandro. É isso mesmo, Marcelão. 19h37. Falta 2 minutinhos só. Temos gente nova aí na live hoje.
Hoje, pessoal, vamos falar então sobre perguntas e respostas. Perguntas e respostas que são inerentes aí às outras lives, né? Muita gente me pergunta algumas coisas no particular, algumas coisas eu respondo. E às vezes, olha, eu não gosto muito de digitar. Não gosto muito de digitar e também mandar áudio fica uma coisa meio, sei lá. Então eu gosto muito de, às vezes, mandar vídeo mesmo. Mando vídeo. Vídeo é uma coisa mais pessoal, né? Então mando vídeo pro pessoal respondendo. Então, pessoal, vamos começar então. Deu 19h37. A live ficará salva? Ficará assim, doutora. Inclusive, vocês podem perguntar aqui de novo, viu? Pode mandar a pergunta ali durante a live, anota. Eu vou resgatar as perguntas, seja ela no começo da live, no meio da live, e de preferência no final da live eu vou respondendo elas, tá? Eu vou abrir ali um tempinho no final para responder, além dessas que já estão aqui no meu roteiro. O meu roteiro está aqui do ladinho, eu sempre vou resgatar aqui as perguntas para responder, tá? Bom, pessoal, eu tive bastante pergunta e assim eu tentei dar uma filtrada de que forma? Eu não vou conseguir citar todo mundo aqui que perguntou, porque algumas perguntas eram muito parecidas, perguntas de mesmo teor, vamos dizer assim, da mesma coisa. Por exemplo, várias perguntas sobre centrífuga, várias perguntas sobre medicação pré-cirúrgica, queria que eu falasse mais sobre os medicamentos homeopáticos. Outros perguntaram sobre a confecção do PRF, a indicação lá para tratamento de periodontal, regeneração, recobrimento. Então eu tentei condensar, por exemplo, 2, 3 perguntas numa só, tá? Eu vou citar quem eu consegui anotar aqui, que foram as pessoas que me mandaram pergunta esse final de semana, e eu consegui anotar o nome das pessoas. As que me mandaram hoje eu já não consegui colocar no minha colinha aqui para resgatar o nome das pessoas. Me desculpe quem enviou as perguntas, mas a sua pergunta vai ser respondida, tá bom? Doutor Antônio Pellegrina. Bom, é o seguinte, então assim, eu sempre tive uma grande questão que me incomodou assim, desde a faculdade, que são professores escorregadiços. Vocês já ouviram falar esse termo? Aqueles professores lisos, né, que fogem da pergunta, às vezes não sei se é porque não sabem responder ou até porque não querem entregar o jogo, não querem compartilhar conhecimento. E é uma coisa que me incomodou sempre. E por isso que, assim, quando eu pensei num tema de uma live, eu falei assim, pô, já foram 4 lives bacanas aí, e tiveram várias perguntas legais também, perguntas coerentes, e por que não fazer uma live só de perguntas e respostas, né? Tentar trazer todas essas dúvidas, que são dúvidas assim, de colegas que normalmente têm as mesmas dúvidas, e são das coisas mais complicadas de entender mesmo, e principalmente com relação à indicação. Então a indicação das coisas, ela requer um conhecimento, uma base, e essa base vem com o tempo, mas assim, o que me incomodou sempre muito é essa questão de esconder o jogo, não entregar tudo, e sabe, isso não faz parte da minha pessoa. Eu gosto de passar o conhecimento, tenho prazer nisso e espero sempre contribuir, e o ajudar faz bem, principalmente colegas, né? A gente está numa profissão tão difícil, né? Assim como outras, mas eu não vejo uma odontologia tão unida. Eu vejo uma odontologia às vezes um pouco assim, parecendo que um não apoia o outro, tem uma tendência a querer
falar mal do colega para os pacientes, falar, mesmo não conhecendo, criticar o trabalho. E eu acho que isso aí acaba enfraquecendo a nossa profissão. Então, meu pensamento sempre foi diferente. Eu coloco a ética acima de tudo e dentro da minha ética está contribuir com conhecimento, contribuir com a minha experiência e ajudar os colegas. E isso é de coração mesmo. Bom, vamos lá. Primeiro de tudo, queria pedir para vocês, muitos que estão aqui na live já estão me seguindo já em outras lives, vêm participando, não estão no meu grupo do Telegram ainda. Se quiserem saber onde é o meu grupo do Telegram, vocês entram na minha descrição do Instagram, tem um Linktree. Você clica ali naquele link, ele vai direcionar a uma outra aba, uma outra página, que vai ser uma página onde tem os links do meu Facebook, do meu YouTube e do meu Telegram, tá? Entre lá no canal, é gratuito, eu estou dando algum conteúdo lá que eu não compartilho no Instagram nem no Facebook. Às vezes alguma coisinha rápida assim, por exemplo, hoje eu publiquei um PDF lá para o pessoal. Aliás, ontem à noite eu publiquei. Então assim, é uma interação diferente, né, do que a gente vem compartilhando aqui no Insta, tá? Então entram lá no meu Telegram. Anotem as perguntas, já vi que tem algumas perguntas, vou responder no final, tá? Primeira pergunta, tá? Dr. Vitório Hassin, não sei de onde que ele é. Primeira pergunta. Eu comprometo a qualidade das membranas quando aumento muito a velocidade da centrifugação? Altera a qualidade das células da membrana? Bom, vamos começar aqui Essa pergunta já foi feita, uma pergunta parecida, vejam só, numa outra live, né, onde eu respondi uma pergunta parecida, alguma coisa sobre tempo e velocidade, tá? Então, a pergunta aqui foi restrita à velocidade, mas vamos dar uma resposta um pouquinho mais completa, tá? O sangue que está disponível, nossa matéria-prima para desenvolver técnicas de regeneração, ele contém células e todos os outros compostos sanguíneos que estão ali circulantes e a gente resgata para dentro de um tubo, né? Coleta isso dentro de um tubo. A gente vai levar isso para uma centrífuga. Primeiro de tudo, a gente com esse concentrado sanguíneo que vai ser centrifugado, esse sangue que vai ser centrifugado e vai resultar num concentrado sanguíneo, ele vai nos gerar vamos dizer assim, uma divisão, né, da composição do sangue. Então, para o fundo vão ser as hemácias e no topo do tubo vai ser a parte que nos interessa, que é a parte branca do sangue, né? Nessa parte branca do sangue, ela pode se transformar em coágulo ou ela continuar em líquido, né? Então a gente pode fazer, além de membranas, plugs, enfim, quem tiver dúvidas sobre os subprodutos que a gente consegue fazer com o sangue, volta nas lives anteriores ali no meu IGTV e busca essa informação, tá? Mas assim, então o Dr. Vitório pediu com relação à qualidade das células da membrana, né? Então já está imposto que ele vai fazer uma membrana, então ele quer saber com relação à qualidade das células. Se você aumenta muito a velocidade de centrifugação, consequentemente você vai depositar no fundo do tubo, através de densidade, as hemácias. Então você vai depositar as hemácias no fundo do tubo e você vai ter uma parte branca maior, porque normalmente a velocidade, uma velocidade alta junto com um tempo grande também, você vai gerar cada vez essa parte branca maior, então uma membrana maior, um coágulo maior ou um volume de PRF líquido maior. O que tem aí nessa situação? Consequentemente, essa velocidade exagerada acaba também levando células para o fundo do tubo. Então, se você tem uma velocidade mais alta, consequentemente você leva as células um pouco mais abaixo. E essas células depois elas voltam, sim, você tem um tempo depois de centrifugado aí,
3, 5 minutos, 7 minutos, você tem esse tempo para remover esse coágulo do tubo, para você fazer a tua membrana. Se você dá esse tempo de 5, 7 minutos, consequentemente você dá uma oportunidade para as células que estão no fundo do tubo. Então eu vou colocar uma imagenzinha aqui para vocês entenderem o que eu estou falando, para ficar um pouquinho no visual, fica melhor para explicar. Deixa eu buscar aqui um tubinho que eu tenho aqui, que eu deixei preparado para vocês entenderem como funciona aqui. Então, essa parte amarela do tubo, bem na divisão, tá? Bem na divisão do vermelho, da parte vermelha, não da tampa vermelha, tá? Lá embaixo, da parte vermelha do sangue com a parte amarela, ali que as células vão estar presentes. Então, é ali que elas começam a migrar e começam a voltar para a parte amarela. Então, se elas se depositaram, vamos dizer assim, no fundo do tubo, ali na parte vermelha, junto com as hemácias, ali naquele que a gente chama de buffy coat, que é a divisão ali da vermelha com o amarelo, as células elas migram e acabam penetrando de novo na parte amarela. E aí você tem um concentrado novamente mais celular. Só que você lembre que você tem um coágulo, e esse coágulo ele precisa ser penetrado. Se a gente tem uma velocidade maior, com um tempo maior, um coágulo mais denso, aí a célula ela tem uma dificuldade maior de penetrar, então ela tem a tendência a ela não conseguir avançar tanto. Então a gente tem um concentrado ou uma membrana menos celular se você aumenta muito a velocidade, tá? Então está respondido, doutor Vitória? Bom, aqui vamos lá. E vamos tirar aqui a imagem. Vamos voltar aqui. Tirei. Aprendi. Na live passada não tinha deixado a imagem aqui em cima, aqui tampando. Bom, outra pergunta. Doutora Kátia Fragoso, que está aí na live, ela me perguntou se eu tenho experiência com formação de mucosa queratinizada usando concentrados sanguíneos. Tenho, doutora Kátia, muita experiência nessa parte, tá? É a parte que eu gosto muito, que é atrelada a tecidos moles, e gosto bastante e desenvolvo bastante aumento de mucosa queratinizada. Para isso, eu separei um casinho para você, tá, doutora? Um caso de ganho de mucosa queratinizada usando concentrados sanguíneos, tá? Vamos lá, vamos pegar aqui. Vamos pegar o caso aqui. Aqui. Então aqui, doutora, tem um exemplo, é uma cirurgia que eu fiz usando concentrados sanguíneos, tá? Foram feitos alguns implantes, um protocolo fixo nessa paciente, e na oportunidade eu fiz a colocação, vesti os cicatrizadores com membranas, tá? Vesti os cicatrizadores com as membranas e aí fiz uma ponte na mucosa queratinizada. Metade da mucosa queratinizada para o lado lingual e metade da mucosa queratinizada, que era fina, então foi uma incisão bem precisa no meio, no topo, né? No topo do rebordo ali, para conseguir jogar metade da mucosa queratinizada para cada lado. E aí a gente conseguiu fazer uma ponte dessas membranas de PRF. E antigamente eu fazia essa ponte com pequenas membranas, várias pequenas membranas, né? Dava trabalho, era difícil de vestir os cicatrizadores. Esse caso que eu estou te mostrando aí teve uma evolução bem bacana. Deixa eu ver aqui os dias aqui. Então aqui vocês conseguem ver, deixa eu tirar um pouquinho os comentários só para ver melhor a imagem. Aqui vocês conseguem ver como que era o início
né, do rebordo quando a gente fez a cirurgia e depois como ficou o rebordo com aumento de mucosa queratinizada com a técnica de PRF, tá? Não usei tecido queratinizado, nem enxerto conjuntivo, nem enxerto gengival livre, nada. A manipulação foi puramente com concentrados sanguíneos e PRF. Então aí é o resultado, né? Esse controle com 100 dias para mostrar o antes e o depois, tá? Aqui uma imagem com mais detalhes. E aqui, vamos ver lá, aqui é a disposição em milímetros para vocês verem o ganho. Ela perguntou se nesse caso é LPRF ou Strong. Uhum. Então, doutora Kátia, aproveitando a tua pergunta aqui, se foi LPRF ou Strong. Bom, nesse caso que eu fiz aí, as membranas ficaram um pouco expostas, tá? Então, as membranas mais internas que eu coloquei, as membranas mais internas são aquelas membranas mais celulares, que ficam mais em contato com o osso e com o tecido mais interno. E as membranas mais externas, que são aquelas que ficam mais superficiais, que teoricamente ou na prática ficam expostas, né? Até porque a gente quer ganho de tecido queratinizado. Então, para a gente conseguir esse ganho, a gente precisa criar membranas superficiais mais resistentes, que a gente chama de membrana de sacrifício. Essa é a LPRF, tá? LPRF são as mais superficiais. E internamente, as membranas tipo APRF, APRF+, que são membranas mais celulares, que conseguem conduzir uma melhor celularidade ali para recuperação e regeneração do tecido, tá bom? Então, está respondida a tua pergunta aí, doutora Kátia. Vamos lá para terceira pergunta, né? Oi? Vamos lá. Terceira pergunta. É necessário ter 2 centrífugas para fazer PRF ou pode ser só uma? Me gostaria de saber qual é a melhor centrífuga independente do preço, para que eu tenha a segurança de ter meu PRF com a melhor qualidade. Legal, Dr. Nicolas Albuquerque de Vitória, Espírito Santo. Dr. Nicolas não está com problema de dinheiro, está sobrando, pode ser mais cara. Doutor, manda um pouquinho para mim aqui, me ajuda? Brincadeira aí, Dr. Nicolas. Eu sei, isso aí é um reflexo de você, Dr. Nicolas. Sem te conhecer, já me vem à mente aqui um profissional que é uma qualidade acima de tudo, né? E isso é bacana, isso aí reflete parecido com o que eu penso também. Mas nesse caso da centrífuga, é a mais cara, é a melhor? Não necessariamente. A gente tem isso como exemplo em todo o resto na vida, em todos os outros, em todas as outras situações, carros, casas, roupas, não necessariamente o mais caro ou o melhor. A gente tem que pensar que, claro, um equipamento que normalmente tem um valor agregado maior, ou seja, um valor mais caro, esse investimento mais alto normalmente vem associado sim à qualidade. Dificilmente não vai vir associado a uma qualidade. Eu não vou citar aqui especificamente várias marcas, né? Mas assim, tem várias centrífugas dentro das que estão sendo vendidas no mercado. Tem a própria Duo do Chocrum, que é uma centrífuga com valor um pouco maior, mas é de ótima qualidade. Mas hoje a gente tem ótimas centrífugas de um excelente custo-benefício, que fazem o mesmo trabalho, né? O que a gente quer de uma centrífuga? E se a gente vai comprar, eu aconselho comprar uma. Então, respondendo a primeira pergunta, se é necessário ter 2 centrífugas, não. Você pode ter uma centrífuga só, né? Veja bem que no início do teu processo de aprendizado, da tua curva de aprendizado, você vai estar fazendo uma venopunção em menor quantidade, você vai estar aplicando os concentrados sanguíneos em cirurgias menores, então, consequentemente, você não precisa
ter 2 centrífugas com ao total de 16 slots disponíveis. Para a tua cirurgia você não precisa ter tudo isso nesse início, até porque é o começo. Mas vamos lá. Com uma centrífuga você consegue fazer? Consegue. E qual que seria a melhor centrífuga? Olha, a marca da centrífuga em si não vem ao caso citar aqui, eu já citei nas outras lives lá, mas assim, uma Spin Plus, uma centrífuga que a gente usa muito, eu e meus colegas, equipe de professores. Eu tenho uma CASV, tenho colegas que têm CASV e se deram bem, tem colegas que têm a CASV e se queixam, assim como tem colegas que têm Spin Plus e se queixam. Então, assim, eu acho que o que vale mais a pena nesse caso é você comprar de um representante, um representante comercial que tenha um contato direto com você em caso de uma necessidade de garantia. Então, precisou de uma manutenção, precisou trocar essa centrífuga, você tem um contato direto. Se você comprar no Mercado Livre, comprar de uma loja, de uma pessoa que você nem sabe quem que é, talvez te dê dor de cabeça, né? E aí passou aquele prazo inicial da garantia ali, deu um problema, para quem você vai recorrer, né? Então é bom ter esse contato. Em questões de equipamentos da nossa profissão, é bom a gente ter sempre uma segurança, um feedback por trás aí de pessoas que trabalham com os equipamentos para te dar um apoio, né? Então vamos lá para outra pergunta, senão a gente não acaba hoje, tá, doutor Nicolas? Espero ter respondido aí tua indagação. Outra pergunta, qual é o seu protocolo medicamentoso para pré-cirúrgico e pós-cirúrgico? Bom, primeiro de tudo, eu acho super importante individualizar, né, a medicação. Pergunta se estão escutando. Pessoal, só faz um joinha se vocês estão me escutando, tá tudo ok aí o sinal, porque tem alguém que não travou aí, não sei. Vocês estão só dá um joinha aí no comentário se está tudo certo, estão me ouvindo, tá? Bom, beleza, obrigado, doutor Laete. Bom te ver aqui. Beleza, doutor Henrique. Tudo bem, Henrique? Então, individualizar essa medicação. Primeiro de tudo, faça uma boa anamnese, converse com o seu cliente. A primeira consulta ela é fundamental. Se esse paciente te orientar na primeira anamnese, ou seja, na primeira ou na segunda consulta, que precisa evitar alguns medicamentos, né? Já teve processos alérgicos, já teve questões de sonolência, teve problemas com vermelhidão, alergias, enfim. Você sempre faça uma boa anamnese com antecedência para você e anote isso, né? Pacientes alérgicos a antibiótico, penicilina, fale em benzetacil, fale nomes comuns que normalmente o paciente vai te dar o feedback das medicações e o que ele está mais acostumado a tomar. Pergunte o que ele tem em casa, o que ele está acostumado. Sempre é interessante a gente dar uma sequência para um tratamento usando medicações que os pacientes já têm em casa, estão acostumados, né? Não quero inventar as medicações, a não ser que você tenha muita necessidade. Então essa é a primeira dica que eu dou com relação à anamnese. Anote de vermelho, eu tenho aqui nos meus prontuários clínicos na clínica, eu coloco uma etiqueta vermelha como se fosse um sinal de alerta para pacientes que têm, por exemplo, alergias a medicações, têm problemas ou tomam muitas medicações. Deixem isso tudo muito bem anotado. Eu já ouvi de colegas assim, mas eu anoto, normalmente quando eu vou receitar o paciente fala para mim que tem alergia, então, mas às vezes ele não lembra ou até
se entrega para um parente, depois de uma cirurgia, vai lá, compra, dá para o paciente tomar, se você deu uma medicação sedativa antes, às vezes pode acontecer aí. Então anota isso e lembre sempre o paciente, eu lembro que você tem problema com esse tal remédio, alerta, assim, lembra que a gente conversou sobre tal medicação, o paciente valoriza isso, você anotou, você foi prudente de anotar e está lembrando o paciente e ele vê que você está atento a ele, está atento às necessidades ao tratamento. Isso é interessante, sabe? O paciente gosta disso. Então, qual que é o protocolo que eu uso? Eu vou falar aqui uma coisa sobre um protocolo que eu, claro, eu sempre individualizo, mas acaba sendo quase que um padrão ali dentro dos pacientes, né? Então, eu sempre eu falei em outras lives, que eu faço o paciente lembrar de mim 10 dias antes do procedimento, onde eu passo uma arnica globular montana, arnica montana globular, CH6 e malva em chá, para esse paciente estar fazendo essa medicação homeopática antes do próprio procedimento cirúrgico. E ele vai se cuidando naturalmente, psicologicamente ele vai estar se preparando para o dia da cirurgia, porque todo dia ele sabe que daqui 10 dias, daqui 9 dias, daqui 8 dias ele vai fazer a cirurgia. Então dia a dia ele está lembrando. Então a primeira atenção, vamos dizer assim, medicamentosa, que seria, claro, um homeopático aí, ele já vai estar se cuidando nesses dias, aí, se hidratando melhor também. Normalmente um dia antes da cirurgia, dependendo da amplitude, se for uma cirurgia grande, uma cirurgia que vai acabar trazendo um possível edema, uma dor um pouco maior, eu entro com um corticoide antes da cirurgia, um dia antes, né? Tem gente que fala assim, pode ser 1 hora antes, tudo bem. Normalmente eu faço minhas cirurgias muito cedo, então eu não crio mais uma atividade para o paciente antes da cirurgia, então eu peço para ele fazer na noite anterior, né? Que normalmente assim, eu prescrevo ou Decadron, dependendo do paciente, ou Diprospan um dia antes. O Decadron eu faço um comprimido um dia antes, meio comprimido no outro dia e mais meio comprimido no terceiro dia, e peço para ele interromper. O corticoide você tem que ir tirando aos poucos, né? Inclusive, respondendo essa questão do edema, a doutora Vanessa Porto Carreiro perguntou numa outra live sobre a questão do edema, né? Se o PRF ele acabava diminuindo o edema. Na verdade, o PRF não é essa a finalidade dele. Ele diminui uma fase inicial de inflamação, mas não edema. O edema eu trabalho com esse corticoide, normalmente uma cirurgia, uma reconstrução óssea maxilar completa superior, que a gente faz, né, uma cirurgia pesada, mas eu costumo, quando vou abordar uma regeneração óssea, entro com corticoide. Quando vou fazer um enxerto gengival de 2, 3 dentes, eu vou comprometer uma área assim, normalmente tem um pouco de edema também, a gente entra com corticoide antes. E também em cirurgias, por exemplo, de recobrimento de raízes expostas múltiplas, que eu uso o PRF, a Fibrin Gun, eu também entro com esse protocolo, porque normalmente eu tento atingir o máximo de número de dentes dentro, claro, da capacidade de absorção do paciente de cirurgia, mas normalmente a gente também entra para minimizar aí edemas e dores pós-cirúrgicas, né? E com relação também à sedação, eu não gosto de fazer anestesia geral nos pacientes. Aliás, eu não gosto de fazer cirurgia hospitalar, não faço. Respeito os colegas que fazem sem problema nenhum, cada um tem uma conduta, né? E eu particularmente gosto de fazer sedação medicamentosa eu mesmo aqui na clínica, né? Com Dormonide, também às vezes com Rivotril, né? Então assim, eu vario dependendo do paciente, já vejo na anamnese também o que o paciente anda tomando e aplico
a medicação conforme a necessidade, não só em todos, né? Alguns pacientes mais ansiosos, assim, e tem aqueles até que solicitam, né? Se tem um remedinho para dormir ou para ficar calminho. Mas assim, com relação ao antibiótico, normalmente eu também individualizo dependendo da situação, cirurgia de seio, levantamento de seio maxilar, eu entro com uma medicação, normalmente é amoxicilina, né? Quando tem um risco mais aumentado aí de infecção, eu costumo receitar amoxicilina com ácido clavulônico, né? Ou clavulanato de potássio, que o clavulanato de potássio a gente minimiza, vamos dizer assim, o número de tomadas, né? Ele é 2 vezes só por dia, porque o clavulanato de potássio ele age como se fosse um protetor da amoxicilina, dando mais biodisponibilidade sérica, então acaba melhorando o efeito. E a azitromicina também acaba usando em algumas ocasiões, às vezes acontece de pacientes vir parece com o início de uma inflamação mais forte, que pode virar uma infecção. Às vezes eu toco no rosto do paciente, assim, de um lado, de outro, para ver a temperatura. Se eu estou sentindo que aquele paciente está conduzindo para uma infecção, se eu estou usando a Mox, eu já entro com a ASI. Não espero piorar. É uma conduta minha também que normalmente dá certo. Normalmente os pacientes reagem bem, tá? A gente vê muita resistência à amoxicilina. Me estendi bastante nessa pergunta aqui. Deixa eu passar para a próxima, então. Espero ter respondido, então, aí, Dr. Fernando Soares, do Rio de Janeiro. Outra pergunta, Dr. Cris Cos, nosso amigo boliviano, que atua na Argentina e me chamou no particular, me mandou a pergunta aqui, eu vou fazer questão de responder, tá? Em um enxerto ósseo, você me perguntou em espanhol, hein, doutor, mas eu traduzi ali, vamos ver se dá certo aqui. Em um enxerto ósseo para implante pós-extração, o melhor é usar uma membrana de PRF ou um substituto de origem animal. Eu não entendi se foi a membrana, vamos dizer assim, uma membrana de colágeno de origem animal, xenógeno, ou se é o tecido ósseo substituto. Então, eu vou responder as duas coisas por via das dúvidas, tá, doutor? Então, vamos lá. Para isso, eu vou puxar aqui uma imagem de uma extração em implante imediato com a colocação de tecido ósseo substituto ósseo, e aí a gente já vai conversar sobre essa membrana, tá? Então, doutor Cris, qual é a minha conduta nesses casos? Eu não uso membranas de colágeno de origem xenógena, enfim, eu não uso nenhuma barreira mecânica, já faz pelo menos uns 4 anos, até as membranas de colágeno que eu tinha aqui venceram. E, por que eu não uso? Não que não funcione, eu não tenho nada contra, mas também não a favor. Com respeito a quem usa, é uma praticidade, né? Mas hoje, dominando aí, aplicando os concentrados sanguíneos, eu tenho substituído por completo as membranas, as barreiras, né? Sabendo aplicar os concentrados sanguíneos. Eu vejo muita queixa de gente que, por exemplo, tirou um dente, removeu um dente, coloca alguns plugs ali dentro. Simplesmente os plugs eles não reagem bem. Não é só os plugs que vão ajudar numa regeneração, manter arcabouço daquela região, né? A gente tem que saber trabalhar com PRF. Então, nessas situações, normalmente, por exemplo, eu tenho que analisar o fenótipo da região, né? O fenótipo. Se é um fenótipo fino, gengival fino, existe uma tendência após uma extração a você ter uma diminuição de volume. E se for uma área estética, normalmente você vai ter um defeito estético ali. Talvez um defeito não tão relevante, talvez o paciente nem perceba, mas você vai perceber. Então, esse volume pode ser perdido. Para isso, quando eu faço as extrações em dentes anteriores, eu sempre entro com uma técnica para
manter volume e suporte tanto do tecido duro quanto do tecido mole. De que forma? Tento associar sempre a colocação do implante imediato, né? O implante imediato, mas não quer dizer carga imediata, isso vai depender da estabilidade do implante. Mas faço o implante e faço o preenchimento com o que vocês estão vendo ali, que é um tecido ósseo aglomerado com PRF. Então ali tem tecido ósseo, PRF líquido e o PRF sólido, fazendo ali um pequeno bloco, né, com esse tecido. Aí tem 0,25 cc de tecido ósseo. Eu recorto esse tecido ósseo em pequenas placas e vou inserindo dentro desse alvéolo. Faço uma proteção, que nem eu fiz aí com o cover, e vou preenchendo esse alvéolo. Se tem ainda a parede óssea vestibular, se ainda tem essa parede, eu faço a colocação até quase sobrepor o implante, né? Porque daí eu vou trabalhar ou com provisório ou com um cicatrizador individualizado, né? Para manter esse arcabouço gengival. Se for um fenótipo muito fino, o PRF por si só, ele não vai manter esse volume adequado durante o tempo que a gente precisa. Então, pode ser introduzido nessa técnica um pequeno enxerto conjuntivo para aumento de volume nessa região da margem gengival. Um tecido de remoção de tuber, enfim, um tecido gengival, aí sim um tecido pronto, conjuntivo, para ganhar o volume nessa região que seria a área crítica ali, a semicrítica do alvéolo, que seria de 2 a 3 milímetros da margem da gengiva, para manter esse arcabouço de tecido mole. Mas a gente também trabalha com PRF. O PRF vai trazer vários benefícios de indução celular, a atividade de recrutamento de células de fatores de crescimento, então vai acelerar a tua cicatrização e você vai naturalmente, junto com as partículas ósseas, manter esse volume, tá, Dr. Cris? Então espero ter respondido a sua pergunta. Vamos lá para a próxima. Jackson, eu decidi que não quero fazer venopunção. Qual seria a melhor estratégia de parceria com um profissional que vá ao meu consultório para fazer esse serviço? Tá, então vamos voltar aqui para vocês me verem grandão. Vamos lá. Qual que é a situação? Você decidiu, e eu respeito isso, tranquilo, não quer fazer venopunção, tá tudo certo. Qual que é a melhor estratégia de parceria com o profissional? Até tem uma doutora me seguindo aí, e eu já conversei com ela no particular também, que ela tem uma espécie de um serviço de PRF, um PRF Service. Ela vai nos consultórios, ela tem os equipamentos, centrífugas, não tem uma, tem mais de uma. Ela leva todos os insumos, os materiais, tubos, garrote, scalp, ela leva tudo que ela sabe trabalhar e faz o PRF para você. Ela sabe fazer o PRF do jeito que você precisa e ela fica ali no suporte, participa da cirurgia, numa necessidade. Então já existe esse tipo de serviço, tá? Nos grandes centros, em alguns lugares aí já tem esse tipo de serviço. E eu acho que é uma parceria bacana, só que sempre requer agendamento, né? Então essa parceria, como que ela funciona? Eu acho que existe aqui uma curiosidade também com relação a custos. Eu acho que os valores que o pessoal está cobrando, eu não sei dizer, mas se não tiver um PRF Service de um profissional especializado nessa área, tenta contactar um técnico em enfermagem, alguém que trabalha nessa área, para conseguir fazer uma parceria nesse sentido, para que você tenha uma segurança de que esse profissional vai estar lá disponível. Eu acho sempre interessante fazer assim, um compromisso, né, com esse profissional para que as coisas fluam de uma forma bacana. Normalmente, esse pessoal que trabalha com técnico de enfermagem ou
técnicos de laboratório que fazem coletas, o horário da manhã para eles normalmente é complicado. São profissionais que têm mais liberdade no meio da manhã, no período da tarde, tá? Então, seria essa dica que eu dou para você com relação a essa estratégia, tá bom? Outra pergunta, agora eu vou acelerar um pouquinho, faltam 3 perguntinhas, eu vou responder de forma mais rápida agora, tá? Se eu não conseguir responder todas as perguntas até o final da live, eu vou fechar essa live e vou abrir uma outra live, tá? E daí assim, então eu vou perguntar para vocês, se não der tempo, quem que vai estar disponível para entrar na outra live, tá bom, pessoal? Outra pergunta aqui. Falar sobre concentrados sanguíneos. Explique por que minha aplicação de concentrados sanguíneos para recobrimento de raízes expostas não tem o mesmo resultado do que um enxerto gengival clássico. Dr. João Martinho Pox, Belo Horizonte, Minas Gerais. Também tem, eu vou associar com outra pergunta da doutora Silvana Vale, que estava aí, e eu falei para ela que ia conversar também, falar sobre a pergunta, a indagação que ela me fez lá numa outra live. Quando puder, fale um pouco sobre PRF no recobrimento radicular. Então tá. Pessoal, o recobrimento radicular, normalmente tem as técnicas clássicas que a gente usa, um tecido pronto, que é um tecido gengival, é um tecido de mucosa queratinizada, pronto, que a gente só basta você fixar esse tecido, que ele já é um tecido pronto, e deixar ele ser nutrido novamente, resvascularizado, e ele vai sobreviver na região receptora. Então ali a gente tem uma situação mais favorável para a biologia do tecido, né? Nesse sentido, é um tecido pronto que ele vai ser revascularizado, ele vai continuar vivo e vai ter uma resposta, quando não há uma necrose, uma resposta satisfatória. Se a gente troca o tecido conjuntivo, o tecido gengival, por um tecido de PRF, a gente tem que entender que o PRF ele é um tecido que ele vai ser reabsorvido, tá? Só que ao mesmo tempo, a gente pode manipular esse PRF de que forma? A gente pode fazer um PRF mais sólido, maior, com mais volume, tentando compensar essa reabsorção um pouco precoce, né? Então é aí que vem a técnica que eu estou desenvolvendo, tá, doutora Silvana e doutor João Martim. A gente tem que entender que a biologia ela tem que ser entendida no sentido da reabsorção. Quanto tempo esse PRF precisa ficar? Eu tenho feito membranas mais espessas, com uma trama de fibrina feita de uma forma especial para essa técnica específica, que é o recobrimento. Então eu coloco ali a membrana de uma forma que ela fique volumosa, né? Ela não fique solta, então ela mantenha o arcabouço, e tento sempre envolver e não deixar exposta, tá? Sempre envolver com tecido mucoso e de preferência uma faixa de tecido queratinizado. Então esse resultado, Dr. João, aqui, você não está tendo com enxerto gengival clássico, você não está tendo com PRF, é porque de repente você ainda não entendeu direito quais são as limitações e as indicações dessa técnica de recobrimento usando o PRF, tá? Então é um detalhe que a gente precisa, daí com mais tempo, eu vou fazer uma live em cima desse assunto especificamente, mas respondendo um pouco da tua pergunta e um pouco da dúvida também sobre a doutora Silvana Vale, o volume desse concentrado ele não pode ser aquela membrana fina, tá? A gente vai ter que fazer uma membrana espessa, uma membrana com, vamos dizer assim, um potencial de reabsorção mais tardio, então vai demorar mais para reabsorver, consequentemente a gente vai ter um resultado melhor nessa retração. E sempre faça um recobrimento de raiz exposta com pelo menos uma faixa de 2 a 3 milímetros de mucosa queratinizada. Você tem que ter um residual de mucosa queratinizada. Se você não tiver mucosa queratinizada no teu leito cirúrgico,
o PRF ele não vai espelhar o tecido que está ali na região. Ele vai espelhar a mucosa não queratinizada, tá? Se você tiver a mucosa queratinizada, ele vai espelhar a mucosa queratinizada. Quando você fala mais espessa, maior que 0,3, doutora Silvana está perguntando? É maior que 0,3, doutora. Aí a gente vai ter que ter membrana aí de 3 milímetros de largura, tá? A gente vai ter que fazer uma super membrana, uma membrana gigante com espessuras aí de 3 a 4 milímetros, tá? Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui. Eu tenho aqui as imagens dessa técnica que eu faço, que é Fibrin Gun. É a técnica que a gente usa. Você vai ver que o volume, olha, veja que o volume ele avança sobre os dentes, porque é bem volumoso mesmo, para a gente compensar e dar oportunidade para o tecido se regenerar enquanto está acontecendo ali aquela reabsorção da membrana de PRF. Mas a membrana de PRF ela vai servir como um arcabouço para indução e neoformação, a regeneração dessa mucosa queratinizada, aumentando aí a espessura e o recobrimento, tá? Aqui é uma... Deixa eu passar aqui como que era o caso. Esse caso de 60 dias, aqui onde que era... Tá vendo aquele traçado ali? Aquele traçado onde era o traçado inicial. Acho que até minha foto tá atrapalhando um pouco aqui. Tá bom? Então, última pergunta agora, com relação às suturas. Pergunta se você abrir. Pessoal, a gente tem aí 8 minutos? 5 minutos. 5 minutos. Deu 5 minutos. Eu vou responder essa pergunta rapidinho aqui da sutura, da doutora Ana Cláudia Chapecó. E se não der tempo aqui, eu vou abrir a outra live, que eu tenho mais algumas perguntas aqui. Só me dá um positivo aí se vocês vão continuar na live, se eu fechar essa live e abrir uma outra, tá? Vocês podem comparecer na outra live? Então vamos lá. Eu vou perguntar as suturas usando o PRF. Aliás, as suas suturas nas técnicas usando o PRF são diferentes? A doutora Ana Clara perguntando por que as minhas suturas são diferentes. Bom, as técnicas que a gente usa do PRF são de biotensegridade. Agora eu vou fechar essa live, eu vou só salvar ela aqui e vou abrir uma na sequência agora, tá? Para explicar sobre a biotensegridade e essa questão específica da sutura, tá bom?